tranquilo, tu consegue gravar aí, Mariodete, tu que tá já tá gravando. Então, perfeito. Então, pessoal, eu costumo sempre dizer que nas atividades que eu realizo, que o treinamento não é meu, o treinamento não é da Criatec, não é da Mariodete, ele é nosso, tá? Então, para que, de fato, a atividade seja, assim, mais proveitosa, fiquem muito à vontade de participar, tá? Eu sempre digo, assim, que tem muita gente que fala, desliguem seus microfones, se quiser mandar pergunta, mandem no chat. Eu, bem pelo contrário, eu quero mais é que vocês abram o microfone para perguntar, para interagir, porque uma das formas que mais se aprende, inclusive, no planeta é ensinando, né? Então, porque justamente pela troca. Então, vocês fiquem muito à vontade. Como o nosso tempo, ele é bem enxuto, né? A gente tem aí até as 8h30. Eu sempre gosto que as pessoas falem. Alguns de vocês eu já conheço, né? Que a gente teve a oportunidade de conversar em um outro momento. Mas nem todos que estão aqui eu tive a oportunidade de ter contato já. Se pudessem ser muito breves, assim, né? Falar o nome, a empresa que fazem parte e se for pensar na questão de organização de atividades dentro da empresa, se vocês estão nota 10, nota 1, nota 2, nota 0, e bem honestamente, porque não tem caráter avaliativo aqui no sentido negativo, né? E sim de melhorias mesmo, porque a gente sabe que vocês estão aqui porque estão buscando qualificação para aumentar a chance de sucesso do negócio de vocês. Então, assim, se puderem falar rapidinho, ser muito breve, para daí a gente já dar sequência na parte de conteúdo mesmo. Pode ser, pessoal? Daí fiquem à vontade. Quem quiser se apresentar primeiro aí, fica à vontade. Pode, mas isso. Olá. Posso começar? Por favor. Bom, meu nome é Marcelo Saldanha, eu faço parte da CIB. Ela é uma startup que tenta trabalhar com o diagnóstico do mau hálito. A gente está fazendo um aplicativo para fazer o diagnóstico do mau hálito. Eu sou cirurgião dentista e trabalho com a halitose. Nossa empresa ela está num grau assim, de uma nota 7 no momento. A gente está desenvolvendo agora uma fase já do app. Ótimo, ótimo. E na questão de responsabilidades dentro da empresa, está com nota 7, é isso, Marcelo? Não só na questão de responsabilidade dentro da empresa. Trabalhar com o diagnóstico do mau hálito requer tecnologias como a que a gente está trabalhando, que é a cromatografia. Então, a gente está adquirindo um outro equipamento agora na Alemanha, trazendo esse equipamento para cá, então ainda passa por um processo. Ótimo, obrigado. Quem poderia falar agora? Pode ser eu. Aí, liguei até a câmera aí para vocês me enxergarem. Isso aí, Fabrício. Eu nesse ato estou representando a Safe Now, que é de proteção de dados, e a minha responsabilidade com a empresa é 002. E quem que eu sou? Eu não sou ninguém. Tá bom? Tudo certo. Vamos ver aqui. Quem mais? Pode ser eu. Meu nome é Emanuele, então. Já vou pedir desculpa que eu não liguei a câmera porque não está funcionando mesmo, senão eu tinha ligado também. Tranquilo. Então, eu estou representando a empresa Antera Cosméticos. Eu sou administradora com especialização em gestão e controladoria. E junto com as minhas sócias, então, nós estamos desenvolvendo essa nova marca de cosméticos que são naturais e veganos e atrelados à aromaterapia. Então, a gente está buscando esse diferencial da aromaterapia, desse tratamento fitoterápico que está sendo bastante difundido e está crescendo bastante ultimamente. A questão eu não entendi, Flaviano, é nota do meu comprometimento com a empresa? Não, eu digo assim, dentro da empresa, os papéis de cada um tá bem claro, tá bem definido, vocês deixaram isso bem organizado? Tá. Sim. É mais nesse sentido mesmo. Desculpa, eu não tinha entendido também isso. Tá.
Acredito que para nós, então, a nota fica em 8. Em 8. Já está uma nota boa. Ótimo, ótimo. Não, obrigado, Emanuele. Tá, quer corrigir a tua nota, Marcelo? Bom, vamos lá. Quem mais, então, por favor? Boa noite, Flaviano. Tudo bom, César? Me chamo César Augusto, eu sou sócio e diretor da empresa Gextec. Nós trabalhamos com otimização de práticas agrícolas, desde monitoramento de doenças até a parte de irrigação, por meio de sensores e dispositivos de IoT. A minha nota deve estar em torno de 2 ou 3, porque, infelizmente, tudo na empresa aqui no Brasil é sob minha responsabilidade, então eu cruzo, cabeceio, recebo feedback, conserto equipamento. Então, uma das primeiras coisas desse ano, gente, é aumentar o time um pouco para tirar um pouco da sobrecarga aí. Obrigado. Perfeito. Obrigado, César. Quem mais? Posso falar, Thiago? Pode, Thiago. Meu nome é Thiago, eu trabalho na Agricom, a gente, junto com a Luciane ali, minha sócia. Acho que quanto às responsabilidades, a gente está com uma nota de 9, a gente passou em janeiro por uma conversa, principalmente, a gente veio de um ano, que foi 2020, muito importante para a gente, que a gente construiu a nossa plataforma e tal. Em janeiro a gente fez o nosso overview do ano, a gente decidiu dividir um pouco as tarefas, porque justamente isso que o César falou, muita coisa para fazer e pouca gente, então nós somos em 3, a gente conta com uma empresa parceira. A nossa plataforma, ela visa principalmente simplificar o processo de pontas ligando produtor a comprador, seja dentro do Brasil ou fora, né, que a gente chama de global, a gente mudou um pouco o nome. O nosso portfólio também iniciou com soja, mas a gente abriu também para outros produtos, a gente viu essa oportunidade. Eu cuido da parte de tecnologia e administrativo, que vai desde a parte de financeiro e contabilidade, e as meninas, a minha sócia, irmã e, enfim, e parceira, a Luciane, ela vai se apresentar daqui a pouco, mas ela ficou com um relacionamento e também a parte técnica da empresa. Então, é basicamente isso, nossa plataforma tenta linkar essas duas pontas de maneira mais fácil, facilitando para as duas pontas e, principalmente, entregando a rastreabilidade via blockchain, que essa é a grande sacada que a gente busca, e garantir, principalmente, a qualidade dos produtos, né, para o comprador e também fornecer para esse produtor o preço que ele tanto almeja, porque, às vezes, não fica tão justo. A gente não acha que fica tão justo para a cadeia, que é a originadora do processo. Então, é isso. Perfeito. Obrigado, Thiago. Isso aí, eu vou falar um pouquinho na sequência, então, Flaviano. Meu nome é Luciane, eu sou engenheira agrônoma, conheço alguns colegas que estão aqui na sala já, de alguns outros eventos, né, que participamos online desde que entramos na incubadora, né, não tivemos, assim, muitos eventos, assim, que conseguimos socializar pessoalmente, mas eu sou engenheira agrônoma e junto com a Eduarda, né, que não está participando hoje, mas nós somos os 3 na Agricom, né, e estamos em processo de validação agora, de comercialização. A gente já está em tratativas de negociação, e nós dividimos desta forma agora. O Thiago veio o ano passado, né, entrou depois de um tempo já, que eu e o Eduardo, a gente já estava com o projeto, para agregar principalmente nessa parte do administrativo e financeiro, né, a gente está centralizando tudo nele, isso é super importante. E eu fico prospectando os produtores, faço relacionamento, e a Eduarda mais a comercialização e prospecção de clientes compradores dos produtos. Então, a gente tem trabalhado assim, e ela trabalha com marketing. Perfeito. Então, é isso. Ótimo. Muito bem. Então tá, pessoal, todo mundo devidamente apresentado, foi rapidinho mesmo, que bom. Eu vou colocar a apresentação aqui na tela para vocês, daí vocês só confirmem, por favor, como eu não vou mais visualizar aqui, se vocês estão conseguindo acessar a minha
tela. Estão, né? Sim. Perfeito, obrigado. Bom, o que a gente vai falar hoje, tá? Nós vamos falar, na verdade... Flaviano? Pode falar. Só tem um microfone da incubadora ali que está dando muito barulho, se puder talvez pedir para... Ah, perfeito. Eu acho que foi, né? Maria Odete, eu acho que é o teu. Não sei se é o teu que tá. Não. Ou é o da Betina que tá. É o da incubadora mesmo. É da não incubadora. sei se, Flaviano, tu consegue mutar ele por aí. Eu não tô com permissão. Não foi. Foi. Deu. Eu achei que eu não tivesse com permissão. Tá. Estão visualizando aí, né? Sim. Perfeito. Bom, então a gente vai falar hoje, pessoal, sobre matriz de responsabilidades, né, dentro das startups e apesar de, eu sempre digo, né, muitas vezes o óbvio, ele é tão óbvio que tem que ser dito, tá? A gente sabe que eu vou trazer números para vocês aqui, mas antes eu só vou falar da parceria, né, que a gente consolidou com a Criatec, com a Unijuí, entre a F2, a empresa que eu estou representando hoje, e as empresas incubadas e pré-incubadas, né? Bom, a Maria Odete já me apresentou anteriormente. A F2, a minha empresa, a gente tem aí uma expertise de mais de 15 anos no setor de ecossistema de inovação. Agora a gente está fechando uma parceria com o Sebrae RS também de implantação de ecossistema de inovação em cidades que não tem como um pilar a inovação. Então, a ideia realmente é fortalecer a gente. Nós somos um agente ativo nesse ecossistema, né? Porque não adianta, a gente tem que buscar parceiros que realmente fortaleçam, e isso é bom para todo mundo, tá, pessoal? É bom para vocês, né? Que quanto mais rico for o ecossistema de inovação gaúcho, mais forte nós nos tornamos no coletivo, né? E eu já tenho uma negociação também com o Sebrae Roraima Roraima não, Roraima para implantar também lá. Então a gente está numa jornada bem legal. São 13 estados que nós atendemos hoje, e sendo o principal por nós estarmos sediados no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente atende muito forte o Amazonas. A gente está com uns 8 clientes lá nesse setor. Então, a nossa missão aí é de fortalecer o ecossistema como um todo, né? Sejam as incubadoras, sejam as startups mesmo, que precisam desse apoio, e justamente por isso que vocês também buscam uma incubação, né? Mas, enfim, a intenção aqui não é de promover a F2, sim de trabalhar nesse nosso período aí, o que a gente está proposto hoje, que é a matriz de responsabilidades dentro das startups, tá? Eu trago alguns números para vocês, só para a gente ter uma ideia de como está o cenário das startups e o que influencia nestes números, tá? Bom, primeiro falar da mortalidade das startups, que um estudo feito pela Fundação Dom Cabral aí aponta para uma mortalidade de 25% delas no primeiro ano, tá? Das que permanecem no mercado, 50%, a metade, morre em até 4 anos. E destas que continuam, né, nesse saldo aí, morrem em até 13 anos. É um número... Claro, 13 anos é um universo bem extenso, né? Mas a gente... eu acho que alguém fez alguma pergunta. Vamos lá, eu vou voltar no chat aqui. Flaviano, não, só contribuindo, esse número melhorou muito, né, nos últimos 3 anos, eu acredito. Melhorou. Porque eu lembro que quando nós iniciamos, o número de startups que não completavam o segundo aniversário era absurdo, assim, era né? Gigante. 85%, 88%. Tu tem como dar uma explicadinha o que tem causado isso? Sim. Eu lembro que a nossa referência era 2 anos mesmo. Eu ia fazer o mesmo comentário também. Legal vocês trazerem isso. Olha que interessante. Eu acho, pessoal, que
que quando a gente olha para as startups também em 2 anos, eu acho que as empresas em geral é 2 anos, o que está me parecendo, principalmente agora. Mas sabe o que tem acontecido muito, pessoal? As startups, por muito tempo, tinha algumas que faziam carreira solo, né? Era aquela coisa. Vou pegar um exemplo: ingressavam numa incubadora e usavam pouco a incubadora, porque o papel da incubadora, um deles é de fortalecer, preparar os empreendedores para o sucesso, certo? E tinha muita gente que não aderia a um plano de qualificação, por exemplo. Diferente, eu sei que aí na Unijuí, eu tenho uma relação com a Mario Eldete há muito tempo, eu sei que a adesão é muito boa da participação nas atividades, tá? Mas eu digo de carteirinha, tá, pessoal? Eu trabalho com incubadoras há muito tempo e cansei de ver evento que eram esperado 20 pessoas, participando 3. Então, acabavam que era aquela coisa de não priorizar, né? O empreendedor ficava tocando a operação do negócio e esquecendo que o negócio startup, o negócio empreendimento, o negócio empresa, tem outros pilares que a gente precisa cuidar também. E acabavam ficando fragilizados em outros pilares, né? Então, daqui a pouco tinha um produto super bom, só que não tinha um mercado, porque não foram se qualificar, não foram buscar uma solução para resolver aquela dor que eles tinham. Então, acabavam muitos morrendo no meio do caminho. E ao longo do tempo também, César, o que foi sendo criado? A gente tem aí exemplos de aceleradoras, de fundos de investidores, Sebrae. Existem programas que são jornadas, né, de qualificação mesmo de uma startup. Tem o Startup RS, por exemplo, que é um baita de um programa para quem quer se qualificar e, de fato, entender o universo das startups, né? Tem gente que vira um startupeiro, que nem eu brinco, né? Sem saber o que é, de fato, o universo das startups, aquela coisa de agilidade nos processos, agilidade nas tomadas de decisão, e quando vê, não fazem parte deste universo mesmo, porque tem aquela ideia que startup é uma empresa de tecnologia, ponto. Mas não, né? É muito mais do que isso. Então, acabam fazendo uma leitura, não vou dizer errada, né? Mas uma leitura míope de como que de fato é o universo das startups. E hoje eu sou mentor do programa Capital Empreendedor, que inclusive está com inscrições abertas, tá, pessoal? Quem está querendo se aproximar de investidores aí e que não é obrigatório já estar faturando, tá? Mas quem está faturando tem uma chance maior de avançar. Fala, Fabrício, tu levantaste a mão. Pessoal, ó, só levantei a mão aqui, vou pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar. Eu tô com a minha esposa meio doente e a gente não sabe se não é Covid. Tá, então não. Eu vou levar ela agora para ver isso, tá? Não, ótimo. Desculpa aí, gente. Ó, bom meet para vocês aí, tá? Melhoras para tua esposa. Boa noite, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Então, né, os empreendedores que têm interesse em se aproximar de investidores, o Capital Empreendedor é um programa muito interessante, tá, pessoal? O que ele é? É uma jornada. Eu trabalhei eu dei mentoria de máquina de vendas para ele, planejamento de marketing e pitch, tá? Então, mas tinha lá internacionalização, enfim, uma série de qualificações que eu acho que vale muito a pena. E justamente isso, César, essas questões de oportunidades no mercado que tem surgido, de qualificação principalmente, que tem tornado as startups mais fortes, tá? E isso eu escutei de um empreendedor, tá? Existe a Ubots, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial aí em comunicação entre cliente e consumidor final, que eu tive a oportunidade de conhecê-los.
Eram 4 funcionários de uma empresa que da noite para o dia resolveram abrir o próprio negócio. E ninguém tinha expertise de negócio, tá? Todos tinham expertise de empregado. E o que eles falaram? Cara, a gente precisa... Eram 5 sócios, agora estão em 4. Eles falaram, a gente precisa se qualificar se a gente quer que o nosso negócio seja um sucesso. E eles participam de tudo que é programa que vocês imaginam de startups, tá? E hoje, os caras estão dando... O sorriso deles está de orelha a orelha. Eles estão faturando... Eu não vou abrir números aqui, que não seria ético, mas eles estão faturando muita grana. E o Marcos, que é um dos empreendedores que eu tive a oportunidade de conversar, ele falou, Flaviano, a gente só está onde está porque nós participamos dos programas de mentorias, de qualificação, de treinamento. Então, César, eu acho que tem muito a ver com isso, tá? Os empreendedores não estão mais fazendo só aquela coisa de carreira solo, sabe? Realmente estão usufruindo das incubadoras, das aceleradoras, do coworking, onde ele esteja estabelecido, da conexão, enfim, a minha leitura de mercado é essa. Tá? E eu vejo que mudou muito, tá? O comportamento de uma startup hoje é muito diferente de um comportamento das startups há 10 anos, 15 anos atrás. A Maria Odete, que está junto aqui na conversa, pode nos ajudar nisso, mas ela acompanha esse ecossistema há bastante tempo. Vocês podem ter certeza que o comprometimento e envolvimento de vocês é muito maior. Claro, né? Nem todos fazem isso, mas aqui a gente sabe que nós estamos numa sala aqui com pessoas que estão engajadas no seu negócio. E eu sempre digo, né? Todo evento a gente tira alguma lição, algum aprendizado novo, né? E eu digo isso por mim também, né? Eu estou aqui como um aprendiz também, né? Eu venho, evidentemente, compartilhar conhecimento e expertise de muito tempo atuando no setor, mas eu brinco assim que o meu melhor workshop é o próximo, porque eu vou levar um pouco de cada um que está aqui envolvido para o próximo, né? Pô, uma coisa que a Luciane me falou, que o César falou, que o Thiago, que a Emanuele, enfim, que todos que estão aqui participando contribuíram, eu levo para o próximo evento. Então, esse que eu acho que é o grande diferencial do cenário, que mudou muito esse número, tá? Esse número tem mudado muito por qualificação mesmo. Que não adianta. E isso... Vamos lá, né? Não é... Daí eu acho que foi o Marcelo que falou, agora não lembro, da questão de números do mercado. Não, o Marcelo falou dos números do mercado, né? Mas, assim, a mortalidade só vai diminuir se os empreendedores... Daí estou pegando o mercado geral mesmo, né? Se qualificarem, né? Buscarem entender quais são as grandes dificuldades que tem e tentar ser assertivo numa tomada de decisão, em melhorar processos, enfim. Eu falo demais, César. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Mas tem muito a ver com isso aí mesmo, tá? Eu só vou compartilhar de novo a tela aqui. E de novo, tá, pessoal? Quem quiser, eu sei que o César levantou a mão, mas César, fica à vontade, se quiser abrir o microfone, porque daqui a pouco eu não escuto o barulho da mãozinha levantada aí, então fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone quando tiver alguma dúvida, alguma colaboração. Eu acho que na próxima, caso tenha a próxima, eu só abro aqui, daí tu também não precisa fechar a apresentação para os outros, né? Tá, perfeito, tá, show. Deixa eu só... Estão visualizando aí de novo, né? Sim. Então só para dar sequência aqui, pessoal, eu trago, né, quando a gente fala matriz de responsabilidades, a gente está falando uma coisa que parece muito óbvia, né? Mas olha aqui, ó, do mesmo estudo que eu apresentei aqui nesse slide, né, da mortalidade, a gente vai trazer eu trago agora 5 razões por quais as startups desaparecem, tá? Olha que interessante.
O primeiro deles é o não ter um alinhamento entre, né, a vida pessoal, interesse pessoal e profissional dos sócios, tá? O segundo é o desentendimento entre sócios, né? O conflitos entre os fundadores. O terceiro é aquele envolvido, aquele sócio, que não se identifica com o negócio. Daqui a pouco o cara está começando um negócio que é no setor do agro. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que são do setor do agro. E o cara não tem vínculo nenhum com isso e não gosta do setor. Pode ser um problema, né? Eu estou trazendo exemplos, né? Não estou dizendo que é o caso de vocês. Outra coisa é a incapacidade da adaptação às mudanças do mercado, né? Então, os sócios não percebem que é necessário se adequar ao mercado onde estão trabalhando. E o último, e não menos importante, é a dificuldade que possa se ter quando tem investidor no negócio, né? Conflito entre os sócios fundadores e os sócios investidores. E isso acontece muito. Tanto que, e para alguns, num outro momento, eu tive a oportunidade de falar isso, possivelmente, eu sempre digo, né? Quem busca investidor vai sempre com aquele mundo de Alice, né? Pensando que é o mundo encantado, é Disney World, né? Então o cara vai lá, vai ser uma vida perfeita, tudo funciona. Não é bem assim, muitas vezes. Uma relação com investidores, muitas vezes começa amigável, é aquela história de namoro, né? Começa bonita, cheio de romantismo, flores, cinema, jantares, mas quando vê no andar no meio do caminho, começam os conflitos e acaba em divórcio, tá, pessoal? Então, eu costumo ser muito objetivo em dizer assim, o melhor dinheiro, isso aí é uma coisa muito particular minha, tá? O melhor dinheiro que existe na minha visão é o dinheiro do cliente. Esse é o melhor dinheiro que tem, porque a gente pode, muitas vezes, fomentar o próprio negócio com recurso pago pelos nossos clientes, né, pela própria empresa. E daí eu sempre digo que o segundo melhor recurso é o recurso de a fundo perdido, né, um FINEP da vida, CNPq, enfim, alguma linha de fomento que exista, e aí eu coloco o dinheiro de investidores, a grana do investidor, talvez num terceiro, quarto lugar. Mas não é ruim, tá? Porque se eu quero fazer o meu negócio decolar rápido, talvez seja bem interessante a gente ter essa parceria com o investidor. Bom, ainda falando dos números de mercado, né, considerando o cenário das startups, a maioria das startups, então mais de 60%, pessoal, tem até 5 pessoas envolvidas na operação. E praticamente metade delas é formada somente pelos sócios. Então, isso, se a gente for analisar com a temática do nosso workshop hoje, tem tudo a ver, porque a gente tem aí as atividades concentradas nos sócios, né? Claro, eventualmente tem algum colaborador, algum parceiro, mas então a gente tem que ter uma responsabilidade, um cuidado de delegar as atividades, não delegar, distribuir as responsabilidades conforme buscando um equilíbrio, né, de não sobrecarregar. Eu acho que, deixa eu ver, foi o César que falou que cruza, vai para a área, cabeceia, foi, né, César? Só para eu lembrar. Isso. Tá, perfeito. Então, a gente vê que os números que podem prejudicar ou melhor, a gente sabe que as responsabilidades precisam ser divididas. Nem sempre consegue se chegar numa harmonia total, né? Mas é possível sim. A gente tentar distribuir e definir responsabilidades para cada um dos sócios. Aqui ainda falando de mortalidade, né, mais uma pesquisa que foi trazida, o
terceiro item ali, ó, equipe pouco diversa e falta de funcionários com funções complementares. 23% das startups que morreram nesse período foi em função disso, né? Uma equipe com pouca diversidade. Quando a gente... Aquela história, né? Equipe multidisciplinar. Sim, funciona. É um problema eu ter uma equipe... Vamos lá, eu vou desenvolver um aplicativo. É um problema se todos os sócios serem da TI? Não é um problema. Só que a gente sabe que no universo de um aplicativo, não é só o desenvolvimento do aplicativo, vai ter que ter o cara que vai cuidar da parte de comercialização, vai ter o cara que vai cuidar da parte da gestão, e é isso que a gente quer trazer hoje, né? A gente definir realmente essa matriz de responsabilidades para a gente ser o mais assertivo possível. Receita de bolo não existe, né, pessoal? Mas, assim, eu sempre costumo dizer que tem 3 pilares que são obrigatórios a gente atender. O primeiro é a área técnica, né? Se eu sou uma empresa de tecnologia, eu vou ter que ter alguém respondendo pela área técnica, né? Vamos lá, pensando no mesmo exemplo do aplicativo aí. Um dos sócios vai ser o cara que vai ser responsável pela ferramenta, pelo desenvolvimento do produto. Daí temos lá 3 sócios nesse nosso exemplo, né? O segundo sócio, que também é da área de TI, por mais que ele não seja o cara na questão de gestão, ele vai ter que assumir essa responsabilidade, esse papel de ter os controles financeiros, né, os controles internos, RH, se tiver colaborador, contas a pagar, enfim, a parte de gestão mesmo do negócio. E o terceiro pilar que é obrigatório, e a gente sabe que uma estrutura, quanto maior a empresa, maior a estrutura, né? Mas a gente sabe que 3 pilares são básicos, e mais da área comercial, que daí é alguém que vai liderar a equipe de venda, a definir as estratégias, né? Bom, o cara não sabe nada de marketing digital. Então, a gente consegue solucionar esse problema, pessoal, se o sócio que ficou de responsável pela área comercial, ele pouco conhece de vendas, não conhece muito sobre marketing digital e sobre comercialização mesmo. Eu consigo resolver esse problema? Se sim, quais as alternativas que a gente poderia sugerir, no caso de uma startup dessa, ter a área comercial muito fragilizada e com a pessoa responsável com pouco conhecimento? O que vocês acham que poderia ser feito? Capacitar essa pessoa, ou se realmente não tem como, mudar, trocar. Capacitar, mudar. Olha só, que foi a Luciana que falou, né? Luciane. Não, foi a Emanuele. Emanuele, desculpe. Mas eu pensei também, a Emanuele falou comigo. Fabiana, tem que reformular a pergunta, porque travou bem na hora, por favor, que eu não escutei. Aqui, tá, na área comercial, vamos dizer, tá? É um cara da TI que assumiu, uma empresa desenvolvedora de aplicativo, tá? E são 3 amigos se conheceram na faculdade e resolveram tocar um negócio, tá? Então, um cuidou da área técnica, outro da gestão, e o da área comercial não sabe nada de vendas, nunca liderou a equipe de vendas, ele não sabe estratégias de marketing, enfim, não conhece muito do cenário comercial, tá? Daí a pergunta era, o que vocês teriam como sugestão para fortalecer a área comercial dessa empresa? Daí a Emanuele trouxe de se qualificar, que eu super concordo, seria uma das alternativas que eu daria também.
Daí ela falou em trocar a pessoa, mas antes de trocar, eu acho que a gente tem outras alternativas ainda, né? Eu adicionaria, de repente, se tu não tem a expertise, ou tu contrata, ou tu faz uma consultoria para desenvolver. Eu acho que essa seria uma das duas. Se tu não tem a capacidade técnica, né, também, porque, de certa forma, a área comercial ali não quer dizer que não seja técnica, né? De repente, Sim. existe uma pessoa extremamente focada e especializada em vendas. Então, acho que buscar esse profissional no mercado. Caso você não tenha capital, aí sim, né? Ir atrás para fazer essa capacitação. O que eu acho que o cara já conseguiu o mais difícil ali, que foi ter um amigo. Então, eu capacitaria esse amigo, entendeu? Não, Marcelo, amigos a gente tem vários, mas o cara que tá a fim de entrar na roubada contigo, né? É verdade. Então eu acho que investiria nele. Aquele que concorda em entrar nesse desafio, né, de empreender, então tem que valorizar, é verdade. Perfeito. Eu acho que tem um ponto aqui também, a se levantar e se discutir, é que será que a pessoa ela tem skills para ser desenvolvido? Porque às vezes demora muito tempo e ela falar 6 meses para tentar desenvolver aquela pessoa que infelizmente tu não vai desenvolver, porque ela tem que estar focada num outro lugar. A gente discutiu muito sobre isso em janeiro, justamente qual que é a expertise ou para onde a gente gostaria de ir de forma mais rápida e quem que poderia estar disposto a aprender, né, e com tempo livre, porque eu acho que são N variáveis que a gente tem que analisar também, né. A vontade, às vezes, é maravilhosa, mas, infelizmente, se a pessoa não tem aptidão, por exemplo, por matemática, não adianta ela tentar se especializar no financeiro, né. Claro. Então, são algumas coisas que eu acho que... Não, mas legal. Mas isso, né, só complementando, eu concordo com as colocações de vocês 100%, né, então, e eu acho que foi o Thiago que falou da questão de buscar apoio, né, daqui a pouco, então, beleza, vou contratar um profissional, um representante comercial, vou contratar uma pessoa que vai cuidar do marketing digital da empresa, enfim. Mas a gente sabe que precisa ser resolvido esse problema, né? Sem venda, um negócio não existe. E sem produto também não. Então, olha como é complexo o negócio, né? A gente tem que ter aí de ponta a ponta, né? De produto até chegar no nosso cliente, uma jornada muito bem pensada. Porque senão, se a gente tiver uma falha no meio do caminho, pode atrapalhar todo o negócio, né? Então, aqui que nem dizem os corintianos, né? É um bando de louco, né? Que resolveu empreender e eu me incluo nessa, tá? Então, o cara, que nem disse o Marcelo, né? O cara, tu arranja um amigo que topou entrar na loucura junto contigo, que bom, né? Te abraça nesse cara aí, vamos junto buscar as soluções para os problemas que a gente identificar, mas legal, mas eu concordo com vocês. O objetivo é vender, né? Porque senão não dá para viver de sonho, né? E vender, senão morre nos 2 anos que eu tinha antes como aprendizado, ou nos 4, entendeu? Sim. A questão é vender, tem que efetivar, né? E a equipe comercial é uma das mais importantes na empresa. Na verdade, todas são, né? Se a gente for analisar, porque todo tem o seu papel. Porque o cara que está cuidando do financeiro, que nem o Thiago trouxe ali, daqui a pouco, se ele faz uma barbeiragem, o cara quebra a empresa também, né? Então, olha que loucura. O do produto é fundamental, porque sem ele não tem o produto. Então, todo mundo é peça-chave. Não tem o mais ou o menos importante, né? Então, é muito importante a gente se dar conta disso. Acho que tu ia falar alguma coisa, Thiago? Fica à vontade. Sim, eu concordo e discordo com o teu ponto, porque eu entendo que, assim, o comercial, ele lida com o relacionamento com o cliente e principalmente com a emoção. E ele pode destruir todas as áreas, inclusive a empresa, se ele falar alguma coisa errada. Inclusive, pode dar até desencadear processos jurídicos por promessas ou coisas que não serão cumpridas ou que não tem a ver com o negócio. Então, eu acho o meu posicionamento, né? As outras áreas, eu acho que são importantes,
mas todas as empresas que eu já trabalhei também na área comercial e na área de produtos abaixo de uma diretoria comercial, e eu entendo como muito importante a questão, principalmente, que a gente precisa ter um retorno, a gente precisa, muitas vezes, a folha de pagamento ela é muito cara, a gente hoje, atualmente, somos uma startup, mas daqui a, sei lá, um ano pode estar completamente mudado esse cenário, a gente vai estar lidando com vidas, então são 50 famílias que a gente tem que garantir, e é o comercial que vai trazer o relacionamento para dentro de casa e que vai fazer o negócio girar. Então, se não tiver uma equipe muito boa e muito treinada e que principalmente tenha o propósito do negócio para ir buscar esse relacionamento e manter esse relacionamento com a pós-venda, eu acho que é bem complicado. Claro, claro. Não, a vida de empreendedor é um desafio, né? É complicado mesmo. Não. Se fosse fácil, mais gente faria, tá? A gente teria mais gente empreendendo do que empregado. Não é, então... Então, faz parte do jogo. Fala, César. Flaviano, essa discussão lembra muito um hackathon, por exemplo, ou alguma competição, né? E aí tu tem uma equipe multidisciplinar, 6, 7 pessoas, todo mundo quer fazer o pitch, né? Mas aí, vamos fazer um teste, vamos avaliar a votação para ver quem, teoricamente, teria, e na prática, melhor aptidão, né? Então, talvez primeiro nessa equipe de 3 aí, tentar ver a aptidão, assumir que eu tenho dificuldade no comercial e pedir se alguém queria tentar, já que é os 3 da TI, talvez eu faço o teu serviço e tu tenta me substituir no comercial, porque eu tenho alguma fraqueza, né? Então, acho que a análise da aptidão, primeira coisa a fazer, tentar uma troca interna. Segunda, terceiro, um treinamento, mas não pode durar 6 meses. Então, tem que ser para ontem. No nosso caso, a gente busca parcerias, né, com revendas agrícolas que já fazem uma comercialização. Esse cara já vai a campo, já tem uma carteira enorme de clientes, e eu agrego o meu produto no portfólio dele. Então, ele está gastando a mesma gasolina, ele está gastando o mesmo tempo, mas ele pode agregar uma coisinha a mais na venda. Outra busca importante, estamos buscando a empresa de aviação agrícola, por exemplo. Esses caras só ganham dinheiro 4 meses por ano. Então, vamos tentar, com o nosso produto, trazer uma renda, né, nos meses que eles têm essa baixa comercial. Então, se tu não tem alguém para especificamente pontear o teu comercial, eu acredito que uma quarta linha de raciocínio é busca por parcerias, né, e tentar diversificar, assim, esses parceiros, né, em vários setores, não focando apenas num, né. Só. Perfeito, ótimo. Não, mas legal, olha só, né, como as coisas, as ideias se complementam aqui, e é isso aí, e o setor do agro tem uma barreira, uma cortina, né, César? Não é tão fácil de ingressar no setor do agro. A gente sabe que o produtor rural, por N motivos, por estar cansado de ser enganado, ou por ser averso à tecnologia, enfim, né? Então, a gente sabe que tem N motivos. Se uma empresa já tem um portfólio de clientes aí e que pode oferecer a tua solução junto, pô, excelente, né? Legal. Vou compartilhar com vocês a tela aqui aí de novo. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Uma das matrizes de responsabilidade que se usa é a matriz RACE, tá, pessoal? É uma ferramenta que ajuda muito na questão de organização mesmo, na definição e clareza dos papéis. Ela pode nos ajudar também com indicadores, né? Como é que ela funciona? Bom, eu vou depois compartilhar com vocês. Eu tenho um arquivo aqui, um Excel, mas na verdade, a gente pode usar outras ferramentas, né?
Tem o Gira, que a gente pode usar, tem o Trello, mas algumas são pagas, outras não. Mas o velho e bom Excel não custa nada a gente ter um arquivo desse em casa, né? Então, a matriz de responsabilidade RACI, ela utiliza 3 atores aí, né? Que é o primeiro deles é o R, que é o responsável, o A, o aprovador, o seu consultado e o I, o informado, tá? Bom, para que ela serve? Primeiro, para a gente delegar responsabilidades e funções dentro de uma estrutura, seja da empresa, num projeto, num processo, enfim, tá? Segundo, a formalização das responsabilidades. Por mais que eu já tenha alinhado com os meus sócios que o meu papel é esse, muitas vezes, quando a gente está só no verbal, e eu tenho certeza absoluta que isso acontece, ou já aconteceu com alguns de vocês aqui, pode dar conflito. Então, assim, a gente coloca, porque uma coisa é o verbal, né? E outra coisa é papel. A gente dizer assim, ó, Flaviano é responsável por isso, mais aquilo, mais isso outro, dentro da empresa. Isso faz com que a gente evite conflitos, não fique com dúvidas e também não deixe tarefas sem responsáveis, né, pessoal? Por isso que eu sempre digo assim, quando a gente distribui as tarefas, o equilíbrio é fundamental. Não adianta a Luciane ficar lá com um checklist de 80% da operação do negócio, o Thiago com 10% e a outra sócia que me fugiu o nome agora com mais 10%. Então, opa, para aí, vamos dividir vamos tentar falar, acho que alguém abriu o microfone. Abri, é Eduarda. Eduardo, obrigado. Então, assim, é importante a gente achar uma equação mais justa, né? Com a utilização de uma matriz como a RACI, por exemplo, a gente consegue reduzir atrasos de tarefas, descentralizar atividades, evita também sobrecarga, né? Pô, o Flaviano está sobrecarregado, então vamos lá, o exemplo que a gente trouxe da Luciane, a Luciane está sobrecarregada, então isso nos ajuda, inclusive, na organização da empresa, porque muitas vezes dentro de uma operação, inclusive, tem atividades sendo executadas por mais de um sócio simultaneamente, e quando vê isso aí, pô, para aí, por que eu estou gastando energia e tempo com isso se o meu sócio já está fazendo, né? Então, ele nos ajuda muito, tá? Nesse sentido. Vocês conseguem ver bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Excel aqui, que daí vocês visualizam bem aí, pessoal. Agora não está aparecendo nada para mim. Tá aparecendo para mim, só que ficou melhor no As letras estão pequenas. Estão pequenas. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu aumento rapidinho aqui. Só para vocês conseguirem visualizar. E eu também não ajudei vocês, deixei em claro aqui a letra, né? Tá, melhorou um pouco. Bom, deixa eu só fechar aqui. A matriz de responsabilidade, tá, pessoal? A RACI, no caso, ela tem aí uma forma de conduzir o trabalho muito fácil. Bom, quando a gente fala de responsável, a gente pode, dentro do negócio, ter mais de um responsável por uma atividade. Vamos lá, se a gente está falando de desenvolvimento de produto, né, de uma solução. Tá, pode o Flaviano está desenvolvendo e mais o desenvolvedor que a gente contratou desenvolvendo também. O Flaviano vai ser o responsável junto com esse desenvolvedor. Mas o aprovador é um só. A gente não pode ter aí mais de um aprovador, até para não dar conflito, não embolar o meio de campo, que nem se diz, né?
Consultado. Também, se é algo simples, eu não preciso consultar todos os sócios, beleza. Isso aqui ajuda realmente na agilidade, né? Porque a gente sabe que dentro dos negócios, muitas vezes, tem pessoas centralizadoras, né? E a ideia é descentralizar mesmo, porque quando a gente fala de startup, a gente fala de agilidade, que nem o César disse, pô, não adianta eu querer fazer um curso de 6 meses agora, né, para eu melhorar esse meu processo de vendas. Então, a gente precisa, de fato, de agilidade. E o último é o informado, né? O informado, muitas vezes, inclusive, pode ser o próprio cliente, tá? Então, vou para exemplificar aqui, fica mais fácil de nós entendermos. Vamos lá, pensando eu botei alguns exemplos aqui, tá, pessoal, de alternativas que poderiam fazer parte da realização de uma matriz utilizando a matriz RACI, tá? Tá, vamos lá. Desenvolvimento de produto. Bom, então tá. O sócio 1, né? Eu não botei nomes aqui, mas o sócio 1 é o responsável pela atividade, junto com o sócio 3 e o sócio 4. Aqui tá muito sócio envolvido, né? Então, vamos tirar esse sócio aqui e vamos fazer com que ele seja só consultado. Então, a gente pode apenas consultar. O MVP, eu estou falando agora de um MVP. Bom, o sócio 1, ele vai ser o cara que vai ser responsável junto com o sócio 3. São os dois que trabalham no desenvolvimento de produto, tá? E tem um sócio, que é o sócio 4 aqui, que é o cara que aprova a solução. Até porque ele está em contato com o cliente, neste exemplo aqui, e quando a gente fala de MVP, o cliente tem um papel chave, né? Tanto que ele vai ser consultado. A gente vai pôr o C aqui, que automaticamente já vai aparecer ali o cliente como consultado. Então, essa matriz, a gente primeiro define quem são as pessoas envolvidas, né? Aqui a gente poderia pôr a Luciane, o Tiago, não sei se o Tiago é com TH, mas aqui ficou sem, e a Eduarda. Aqui, então, a gente já teria um início. Tem mais gente envolvido no negócio de vocês, pessoal? Tiago, Eduarda... Parceiro só. Tem uma empresa tá. parceira. Uhum. Tá, então a gente botaria, vamos fazer de conta aqui, né, mais o parceiro. Então, e o parceiro, ele pode ser ouvido também. Vocês concordam que deixa eu abrir a câmera aqui para olhar para vocês, que quando a gente tem parceiro, é importante escutar a opinião desta pessoa, desse envolvido também? Concordam com isso? Com certeza. Tá, que nem o César, né, que também tem é uma representação ou é uma revenda, César? Eu acho que é revenda, né, que tu falaste. Isso, é uma revenda agrícola. É uma revenda. Então, olha que interessante, porque como pegar o exemplo do César agora, como é importante eu escutar o meu parceiro, né? Porque quem está lá na ponta, foi o que o Thiago falou antes, né? Atendendo o cliente, não sou eu que estou aqui no escritório, é o cara da revenda. Então, ele que vai me dizer se está legal, se está atendendo realmente o mercado, porque é aquela história, né? No cenário perfeito, no mundo de Alice, sabe aquela coisa, cenário perfeito, Disney, que tudo funciona, tu não acha um chiclete no chão, não acha papel. A startup tem que primeiro descobrir qual é a dor do cliente. Concordam? Para depois criar a solução. Esse é o mundo perfeito, mas nem sempre é assim, né, pessoal? Então, quando a gente tem alguém sinalizando lá na ponta, né? Pô, meu cliente está dizendo que o teu produto, cara, não tá tão redondo, acho que poderia melhorar. Bom, então preciso escutar esse cara. E esse cara, daí na matriz RACI, ele entra como consultado, né? Então,
Ela é uma matriz muito fácil de usar. Eu vou passar o arquivo para vocês. Daí eu combino depois com a Mariodete, ela pode compartilhar com vocês. Eu até, se vocês quiserem, pessoal, eu já vou fazer assim, eu já vou deixar o meu WhatsApp aqui no chat. Daí, quem quiser me adicionar aí, precisar alguma informação, a gente tem uma jornada bem grande, algumas atividades eu vou trabalhar com vocês, outras vão ser outros consultores, tá? Que faz parte do time aí de trabalho, mas assim, eu fico muito à disposição deixa eu só... Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou eu digito ou eu falo, tá, pessoal? Eu sei que as meninas que estão aqui têm muito mais habilidade de fazer isso, consegue digitar, falar e mais um monte de coisa junto. O homem não consegue. Eu faço tudo e ainda tomo uma taça de vinho. Isso aí, pô, olha só, qualidade de vida, né, Luciane? Certeza. 992262734. Eu já deixei aqui o meu telefone, tá? Fiquem muito à vontade de me acionar aí adicionar no WhatsApp. Eu vou daí pedir o seguinte, porque depois eu vou alinhar com a Mariodete de nós agendarmos as consultorias. Começar primeiro nessa jornada aí da matriz de responsabilidade. Apesar de que quase que a totalidade diz que sim, já tem a matriz de responsabilidade definida. Eu sei que alguns têm a matriz verbal, né? Então, olha só como é importante a gente documentar isso. A gente pode começar com isso, né? Claro, quando a gente for tratar individualmente as consultorias, a gente toma a decisão junto, porque a metodologia FAI foi criada aí que inclusive é usada em aceleradoras, em outras incubadoras, mas eu sempre digo, eu sou o pai da criança, mas eu não tenho problema em fazer ajuste com o cliente, tá, pessoal? Para mim é muito tranquilo, não tenho melindre nenhum de dizer, Flaviano, olha só, vamos fazer tal coisa, então, que eu acho que vai funcionar melhor para nós. Beleza, vamos lá, não, é que nem eu disse, não é receita de bolo. O que eu usar, talvez, com o Marcelo, não seja a mesma coisa que eu vou usar com o Thiago, com a Luciana, com o César, enfim, com o Roberto. Então, fiquem muito à vontade, tá? A gente vai construir junto. Mas, assim, no final da jornada, o importante é que vocês cheguem, assim, mais fortes, né? Para aumentar a chance de sucesso do negócio de vocês. Porque a caminhada é dolorida, a gente vai se espetar aí em alguns espinhos, não é só um mar de rosas, né? Então, a gente vai tentar tornar o nosso caminho mais fácil, né? E não que ele será fácil, a gente vai tentar que seja mais fácil e nós alcancemos o sucesso, mas certeza absoluta a gente não tem. Então, eu só vou para, antes de fechar aqui, vou voltar para a tela da matriz raça aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Estão visualizando de novo aí, né? Sim. Então, um outro exemplo, né, pessoal? Definição de preço. Bom, aqui quem vai definir preço vai ser a Luciane, ou melhor, é ela que vai ser a aprovadora, né, da tabela de preços da solução da empresa. Enfim, a gente tem que entender o papel de cada um dentro do negócio, né? Não precisa envolver todo mundo. Tem gente que aqui, ó, quer ver, na definição de preço fictício aqui, tá, pessoal? Talvez, ó, o Thiago nem se envolva, a Eduarda não se envolva mesmo, então vai ser somente a Luciana que vai tomar a decisão. Se tivesse uma quarta pessoa aqui, enfim, a gente tem que usar a matriz para nos ajudar,
no dia a dia. Então, isso que vocês têm na cabeça, primeiro dá para pôr ali num quadrante, dizer, não, ó, a Luciane vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, e a gente pode pôr todas as atividades aqui, né? A parte de gestão financeira, gestão de pessoas, a parte de comercialização, aqui eu já sei que é o Thiago. Então, enfim, é uma matriz que vem para ajudar. Ela é bem fácil de operar, não é um bicho de 7 cabeças. A gente, quando for fazer as consultorias, inclusive, eu posso ajudá-los no preenchimento, né? Se vocês quiserem ganhar tempo, começar a preencher para quando a gente conversar, vocês me apresentarem, ó, Flaviano, a gente desenvolveu isso aqui. O que tu acha? Não que a minha opinião seja relevante na tomada de decisão e de mudança, né? Mas compartilhar mesmo, para escutar uma opinião de quem está de fora, porque às vezes quando a gente vê de dentro é diferente de quem está vendo de fora o negócio, né? Então, a intenção com a matriz RAS é, de fato, ter uma ferramenta para ajudar nessa organização de papéis dentro da empresa. Que quando eu falei, né, que alguns devem estar só no verbal, a Luciane até riu, né, Luciane? Eu entendi a risada como, bom, a gente se enquadra nesse cenário. Então, bom, não tem problema nenhum, já tem definido. Só vamos documentar para a gente não ter problema na frente. Porque acontece, tá? Às vezes um diz assim, não, mas eu não combinei isso contigo. E se está documentado, a gente tem, não, olha aqui, ó, tá aqui, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Então, é esse tipo de coisa. Que, daí, trazendo para aqueles números que a gente viu ali da questão de mortalidade, muitas vezes o conflito entre os sócios é um motivo de mortalidade dentro das empresas. E a gente não quer isso, né, pessoal? A gente quer deixar, assim, muito claro o papel de cada um. E que bom que as pessoas possam formalizar a responsabilidade de cada um no negócio. Com relação ao conteúdo, a Mariodete combinou entre 8 e 8 e meia de a gente terminar. Como eu estou dentro desse horário, eu queria, assim, com relação a isso, tá? O que a gente trabalhou hoje algo foi rápido, que depois eu acho que nas mentorias a gente pode esmiuçar mais, né? Alguma dúvida, alguma colocação que vocês gostariam de trazer aí? Ou eu quero saber quanto tempo vai ser a nossa mentoria. Pois agora eu vou alinhar com a Mariodete, depois a gente alinha certinho. Eu tenho uma ideia, né? Mas daí, como tem gente que não participou aqui, daí eu não sei se vai ser distribuída essas horas, como serão distribuídas, mas a gente vai ter aí uns 5 minutos, mais ou menos, eu acho, Luciana. Não, de muito mais que 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte para otimizar, então eu vou gravar todas as minhas perguntas antes, e aí eu vou colocar na velocidade 2, e aí eu te mando, que daí eu ganho um pouco mais. Não, Thiago, agora vocês começam a me mandar todo dia um monte de áudio no WhatsApp, né? Mas só em horário comercial, né? Das 9 às 6. Opa! Foi o Roberto que queria perguntar alguma coisa? Não, sou eu, Marcelo. Só uma coisa, você já fez a mentoria individual com cada empresa? Foi você? Que no caso fez com o Rodrigo, meu sócio? Na verdade, não. Eu fiz o diagnóstico com o Rodrigo? Isso, exatamente. Então tá. Não, só para mim localizar que era a mesma pessoa. Obrigado. Tá, não. Foi o diagnóstico que foi feito, porque a gente justamente desenvolveu aí uma programação de atividades pensando no diagnóstico que foi feito, assim, tentando contemplar o máximo possível, que são empresas que talvez as dores sejam um pouquinho diferentes uma das outras, né? Mas a gente vai tentar. Mas daí nas consultorias até, Marcelo, a gente pode ser mais específico para a dor daquele empreendimento, né? Eu acho que vai funcionar legal, tá? Beleza. Eu acho que o Roberto ia perguntar alguma coisa também, né? Roberto, fala, por favor. Isso, eu ia, antes, no momento da apresentação, eu estava ainda me deslocando, então estava no carro, não quis também apresentar. Eu sou ali de Santa Rosa, né? Então a nossa empresa está na Cretec de Santa Rosa, e a gente está com um desafio hoje, então, porque a gente
a empresa é só minha no CNPJ, vamos dizer assim, mas hoje já estamos com 2, agora essa semana começou um terceiro parceiro nosso lá, né? E acaba muitas vezes o pessoal não, tipo assim, não conseguindo ser também aquela cobrança efetiva em cima de, tá, tu prometeu, tá verbal as coisas, ó, essa etapa é tua, né? Então a dificuldade que a gente tem, e aí tu até comentou do Gira, a gente chegou a olhar o Gira, olhou a Asana, usou Trello, sabe? E a gente começou a ver que não adiantava mudar de ferramenta, né? Se a gente não entender realmente isso, da responsabilidade, como funcionar. Então, para nós vai ser muito útil, porque o que esbarra é isso, que, claro, tento passar ao máximo a mentalidade de dono para os outros, mas é aquele ponto de que a gente sabe que tem um limite, né? Mas tá, tem um limite, mas o mínimo tem que ser sempre mantido dentro das regras, né? Aí Perfeito. a minha questão mesmo ia ser, mas daí tu falou então que vai ter a sequência das mentorias, né? Isso, exato. Terão Não. daí individualmente a gente vai resolver resolver eu não digo, né, mas buscar chegar à solução para minimizar pelo menos essa dor que tu tem hoje. E olha que interessante, né? A gente, no início eu comecei sobre falar do óbvio, né? Não é uma coisa tão simples isso, né? Uma matriz de responsabilidade. Mas olha como as coisas acontecem, que nem o Roberto agora acabou de trazer. Bom, o fulano verbalmente já sabe que ele é o responsável por isso, mas o cara não faz. Então, pô, para aí, como é que a gente vai fazer o cara assumir essa responsabilidade? E é impressionante, tá, pessoal? Quando a gente coloca no papel como as coisas mudam, porque daí é aquela história, o cara tá vendo, né? Opa, para aí, agora a coisa tá formal. E tem outras formas, que nem o Roberto disse que hoje no papel é só tu, né, Roberto, de dono do negócio. Tem os modelos de contrato de vesting, né? Que o cara, para se tornar sócio, né? Ele precisa ter as suas entregas. Se ele não entrega, beleza, cai fora do negócio, vamos ver se eu arranjo um outro. E funciona muito bem. É um modelo de parceria mais recente, né? Tu pode ir disponibilizando aos poucos um percentual da cotas da empresa, até chegar Flaviano, tu consegue chegar até 20% aqui. Só que para isso tu tem que evoluir. Então, mas isso tudo a gente vai conseguir trabalhar individualmente com calma depois. Certo, pessoal? Alguma dúvida mais aí ou tá tranquilo para vocês aí para a primeira conversa? Tá tranquilo, nem sabia que existia essa ferramenta. Olha só, coisa boa, né? Então, assim, eu sempre digo, né, nos treinamentos que eu faço, workshop, que as pessoas têm que fazer de conta que foi legal. Daí eu peço para todo mundo abrir a câmera e dar um sorriso na hora, aí o cara dá um print, sabe? Vai lá, faz uma média nas redes sociais. Então, agora é a hora de todo mundo dar um sorrisão aí, pessoal. Ó, pronto, ó, print dado. Então, bom, fiquem à vontade de me acionar no WhatsApp. Eu vou conversar com a Mariodete e com o Lucas também, né, Lucas? O Lucas está aqui. A Mariodete eu acho que já não está conectada. Ela teve um problema lá na casa dela e terminou a luz e a internet, então... Tá, não, tranquilo. Pode seguir, Flaviano. Tá, daí a gente vai alinhar direitinho, depois a gente diz quantas horas ficou para cada empresa, para cada startup aí, de consultoria, tá bom, pessoal? Mestre, só me tira uma dúvida, vocês vão mandar um calendário para nós, uma agenda para nós disso, daí agora para a gente fazer isso? Tá. Perfeitamente. Nós vamos montar um cronograma junto com o Flaviano, assim como foi o diagnóstico. Tá. Teve um dia que foi uma tarde com as empresas de Ijuí, e no outro dia a gente acabou fazendo com as de Santa Rosa. Então a gente vai fazer um cronograma e passar esse dia, então, fazendo as consultorias com cada empresa. Beleza. Certo. E até adiantando, assim, o intervalo de um encontro para o outro, eu acho que ficou mais ou menos de 15 dias, né, Lucas? Isso, de 14 dias. O próximo, agora, dia 2/6. Tá.
2 quartas-feiras. Tá. Que daí nós vamos ter os encontros como esse de hoje, que são os workshops, e aí a gente vai trabalhar os 5 eixos dentro que são trabalhados na incubadora. O próximo, então, vai ser o de empreendedor, e aí depois, na sequência, vai ter da parte comercial, depois da área financeira e, por último, da parte de marketing. E aí, dentre esses encontros, a gente vai agendar as consultorias com vocês. Então, agora, no máximo, até dia 2, a gente vai executar, dentro da agenda do Flaviano, programar essas consultorias com vocês. Isso aí. Nesse meio tempo, a gente faz as consultorias individuais. Daí. Flaviano, pode mandar para nós aquela apresentação ali da plataforma RAS ali, para a gente dar uma olhada? Mando sim, eu vou fazer o seguinte até, Marcelo, eu vou mandar o próprio arquivo do Excel e faz o seguinte, quem quiser a apresentação, para mim é bem tranquilo, me chama no WhatsApp ali, me dá um oi, que daí eu já salvo os contatos também e mando para vocês, pode ser? Pode ser, valeu. Tá, combinado então. Então tá, pessoal, obrigado. Roberto, queria perguntar alguma coisa? Tá, fala, Roberto. Eu ia perguntar justamente, que tipo, eu já tinha escutado ali, mas não tinha visto... assim, na forma tão simples, tá? Da tua forma de trabalho ali, e daí se tinha alguma outra, além então da planilha, enfim, que a gente pudesse ir, porque como eu disse, a gente tem o nosso fluxo teoricamente, tá? Em teoria, muito bem organizado, mas ele às vezes erra por, tipo assim, até tu fazer e não atualizar que tu fez, né? Então, tipo, esse também é um problema nosso, às vezes, quando dá uma leva de produtividade, daí lá parece que a gente não fez nada, em outros momentos não está fazendo nada e lá parece que está fazendo, né? Então, tipo assim, tem alguma coisa que tu vamos dizer assim, dá uma estudada sobre esse material, algo assim, sabe? Para que já pudesse a gente ir entrando, porque esse, para nós, eu vou ser bem sincero, até eu falei pro Lucas, eu vou fazer um esforço tremendo para estar hoje, porque para nós é a principal batida que a gente tem hoje, porque não para, né, tá? Graças a Deus não para de entrar serviço. A gente foi aumentando, mas a gestão começou a se perder. E a gente olhar e falar, tá, o que está sendo feito, para onde a gente anda, quem é que está fazendo o quê, isso já está feito, não está feito, está pronto para entregar, né? Então, tem algum material, tem alguma outra ferramenta, não sei? Tem, eu passo junto para vocês, tá? Só uma dica, Roberto, não sei, né, se quiser. O que a gente faz bastante, e a gente também estava na mesma batida que tu, até porque a gente tem nossos projetos paralelos, tá? Não é só Agricom, a gente tem também algumas coisas que a gente toca. Então, o que a gente faz? A gente tem semanais, tá? Uma vez por semana, no mínimo, a gente se encontra para falar do que vai acontecer e para ver o que aconteceu. E a gente usa o Trello, que foi o que o Flaviano tinha falado. A gente usa essa ferramenta. Então, ela, principalmente para a gente ver, todo mundo visualizar o que cada um está fazendo e principalmente o que a gente vai fazer na semana. Então, é um momento que, independente de qualquer coisa, pode estar caindo o mundo, a gente escolhe um horário na semana, que aquele de lá vai ser meio que sagrado, que a gente sabe que vai começar. Geralmente é no início da manhã, no início da semana, no início da manhã, que é quando está todo mundo com a cabeça limpa. Então, uma sugestão para ti, assim, para o teu time, se ajuda bastante. Exatamente, Thiago, a gente começou a fazer isso agora, né, não é recente, tipo assim, é a terceira semana que a gente está indo com essa reunião às 8 da segunda-feira para ver o quanto andou da outra semana, o que travou, mas o que a gente sente às vezes, tipo, e daí vai, claro, não sei a fundo o Agricom, mas para nós a gente tem, às vezes, entregas que é uma semana, entre entrar o serviço e sair ele. Então, tipo assim, acaba que até a outra semana, às vezes, ele nem foi atualizado. Aí a gente terminou, entregou para o cliente, eu estou fazendo o recebimento do valor, e aí, tipo, eu vou olhar lá no Asana, que é similar ao Trello, e aí eu vou olhar, ele não foi nem criado o projeto ainda, sabe? Daí tu fica tipo, tá, peraí, eu vou criar para marcar que tá tudo feito, não faz sentido, né? Então, tipo, esse é um ponto. Aí a gente começou a tentar, lá, estudei Scrum, né? E é uma loucura, não conseguimos entender, tipo assim, como aplicar aquilo, e aí, sabe? Então, por isso que eu falei pro Fabiano, que tiver de material para que a gente consiga entender e ir trazendo para nossa realidade, que daí a gente já chega cheio de dúvida, né?
Sim, não, beleza. Me cobra isso, Roberto, que daí eu te mando, tá? Eu acho que o Flaviano, Marcelo... só mais Fala, uma Marcelo. pergunta. Com relação à plataforma Sintonia ali, tu tem acesso daí às empresas para... A princípio, não sei, Lucas, se liberam acesso, como é que funciona. Por que tu precisaria do acesso? Não é isso, é porque Produto. ele vai fazer as... Não, eu só pergunto porque se ele vai fazer as consultorias, entendeu? Não só eu achei que era liberado o acesso, já que ele está fazendo as consultorias, mas o acompanhamento é feito por ali no fim, né? Sim. Depois Tá. tu Não, só dá para plataforma eu Sintonia. perguntei para ele, só para saber se ele teria o acesso, mas tudo bem. Sim. É É isso isso, então, valeu. pessoal? Não, ótimo. Fechamos a conta, então? Feito. Então Valeu, tá, um valeu. Beleza? Boa noite Então a tá. todos aí. Muito Abraço. Obrigado a obrigada. Boa todos. noite, meninos. Obrigado, Valeu, Até valeu. mais. Tchau, tchau. Ótima semana. Igualmente, até mais. Tchau, tchau. Então tá, seu Lucas. Beleza, Flaviano? Então, Valeu. acabou não conseguindo participar até no final, mas aí depois eu converso com ela. A gente gravou, então, tem, por exemplo, aqui o pessoal, a Dani, aquela da Rex, ela tem aula de noite, então, para ela provavelmente dos encontros, assim, ela vai ter que acompanhar depois, né? Tá. E aí, eu acho que tem lá em Juí também tem algumas empresas que não conseguem acompanhar, e aí a gente disponibiliza para eles assistir depois, mais tarde. Tá, perfeito, combinado. Daí depois a gente alinha só a questão de horas, né? Quanto a gente vai disponibilizar para cada um, mas Sim. E para isso é importante saber quantos vão aderir, né, à consultoria. Quantos vão aderir? Sim. Porque os que estão aqui todos, para mim ficou muito claro que todos vão aderir, participar. sim. Só que os que não participaram, né, sim. tem que tentar entender quantos vão ser de Santa Rosa e quantos vão ser de Juiz. Se vocês conseguirem identificar isso, ia ajuda bastante. Pode ser, Certo. né? Não, com Então, certeza. tá. Porque eu tenho 7 empresas aqui, daquelas que a gente tinha visto aquele dia, e a Maria Odete também acho que tem 7 ou 9, agora não me recordo bem certo. Vamos ter que ver, porque até se ficar todas, para todos os eixos, vai ficar bastante, né? Então, Sim, é. Não, mas vamos ver. A gente faz aí e tenta atender o máximo possível. Vai ter eixo que vai usar menos horas, possivelmente. Sim, com certeza. Então, a gente vai alguma empresa aí. usa mais de um eixo, Isso a outra de outro. Eu sempre digo que tem que deixar quem está afim tem que usar mais os que não estão afim, né, Lucas? Não dá para dividir o bolo igual, porque tem uns que são comprometidos e outros que não estão nem aí com pastel, né? Então,